Quando a gente tem uma prioridade, a Champions League, né? Isso não quer dizer que a gente vai largar a mão das outras. É claro que não. O jogo mais importante para nós sempre é o próximo, o campeonato mais importante sempre é o próximo. Meu nome é Gustavo Antônio De Conte, eu nasci no Rio de Janeiro, 40 anos, nascido na Tijuca, fiquei aqui no Rio de Janeiro pouco tempo, né? Fiquei até acho que 5 anos de idade no Rio. Meu pai foi transferido para São Paulo, aí eu fui com a minha família, então praticamente fui criado em São Paulo. Comecei a fazer educação física, fiz a faculdade de 17 para 18 anos, né? Porque joguei basquete de pequeno, categorias de base, um pouco de adulto também. Então adorava basquete, só que aí eu vi que eu não ia conseguir ser jogador. Um pouco pelo tamanho, mas muito mais pela minha vontade de treinar, eu não tinha mais aquela determinação, mas eu acho que o basquete estava no meu sangue, então eu procurei alguma coisa que eu ficasse dentro do basquete. Aí fui fazer educação física e comecei a trabalhar com escolinha de basquete no Clube Atlético Ipiranga, em São Paulo. Com 16 anos já comecei. Eu fui jogar lá naquele clube, né? Jogava no infanto juvenil e já trabalhava com a escolinha. Desde então não parei. Trabalhei com todas as categorias de base, desde da escolinha, sub-12, 13, 14, até o adulto. Fiquei no Paulistano por quase 20 anos, treinador de categoria de base, assistente técnico do adulto por 8 temporadas e aí assumi como treinador. E acho que vou para a minha 10ª temporada, ou 11ª como treinador efetivamente de adulto, com algumas passagens pela Seleção Brasileira de Base e Seleção Adulta também como assistente. Não treinava tanto quanto deveria, não me dedicava ao esporte quanto deveria. E realmente não consegui ser jogador profissional, muito mais por culpa minha, assim, por estar acomodado, por me achar muito bom, enfim. Fazia as coisas muito fácil sem muito treino, só que a hora que afunilou para ser profissional, realmente quando precisava, eu não consegui. Esse erro que eu cometi quando era jovem, eu levo muito para minha vida, para minha carreira hoje, né? Então, eu quero ser treinador, eu quero ser um dos melhores, eu quero estar sempre no topo, sempre ganhando títulos, então eu preciso me preparar. Tudo que eu não me preparei como jogador, para ser um jogador profissional, que era realmente o meu sonho, eu hoje não quero errar de novo como treinador, então eu tento sempre me manter atualizado, sempre me manter capacitado para executar a função de treinador como, não vou dizer o melhor, mas o meu melhor possível, assim, né? Para estar sempre em altíssimo nível. Citar alguma característica minha, eu vou citar o que todo mundo fala, que eu sou chato, exigente, chato, exigente, e aí a última vai ficar por mim, que eu sou um cara muito estudioso, assim, eu gosto de saber todas as novidades em termos de basquete que estão acontecendo no mundo inteiro, não que eu vá usar tudo, porque eu acho que o meu trabalho é caracterizado por ser bem simples também, mas eu tenho que saber o que está acontecendo, sabe, eu me sinto melhor quando eu sei tudo o que está acontecendo. É muito de acordo com o que eu tenho com jogadores, né? Então, vamos dizer, quando eu estava no Paulistano, há 3 temporadas atrás, o estilo de jogo era de muita velocidade, muito volume de jogo, então muito volume de arremesso. No basquete a gente fala do pace, né? O pace é o ritmo do jogo. O ritmo do jogo era muito rápido. É um estilo que eu gosto. Quando eu cheguei no Flamengo, eu encontrei outro tipo de jogador. Não eram jogadores para jogar com esse ritmo tão veloz. São jogadores com mais qualidade e que jogam melhor, talvez, no 5 contra 5. Então o estilo de jogo mudou. O que eu gosto mais, o que eu tenho visto do basquete, é um ritmo de mais velocidade. Mas, conta 100%, eu tenho que fazer o meu plano de jogo de acordo com os jogadores que eu tenho. Então eu tenho que mudar o meu estilo um pouco.
inspiração como atleta, eu vou em primeiro lugar de tudo, acho que o Ayrton Senna, apesar de não ser do basquete, aquela garra, aquela luta, eu acho que eu levo muito comigo, assim, sabe? E no basquete eu sempre gostei do estilo, até por ser armador, da Paula, a Magic Paula, né? Eu sempre gostei muito do estilo dela, assim, muito inteligente. Eu sempre fui um cara que gostava mais de passar do que de atacar, então quando eu jogava eu gostava muito dela. Como treinador, sem dúvida um cara que me inspirou muito na minha carreira foi o Hélio Rubens, de Franca, né? Da seleção também. Ele me inspirou muito pelo estilo exigente dele, de querer tirar sempre o máximo dos jogadores, pelo estilo protetor dele, assim, com quem merece, sabe? Que eu acho que o treinador tem muito essa parte de proteger os jogadores, de proteger o elenco. Eu acho que é fundamental, como o treinador é talvez um elo de ligação entre o time e a diretoria, eu acho que ele tem muita responsabilidade com relação a isso, de deixar os jogadores em boas condições, deixar eles tranquilos para executar o trabalho. Então acho que isso é parte também do trabalho do treinador. E eu via que o Hélio Rubens fazia muito essa parte também. Então, bom, tem outros treinadores internacionais também, mas acho que o que me inspirou mesmo no começo da minha carreira foram esses. Foi um momento muito especial na minha carreira, porque tinha acabado de ser campeão com o Paulistano, né? Um título que ninguém esperava e logo no outro dia já veio esse convite do Flamengo, que era uma coisa que, sinceramente, assim, eu estava esperando que acontecesse na minha carreira um convite, uma mudança de ares, assim, por eu estar tanto tempo no Paulistano e já ter feito tanta coisa. Eu queria ter saído de lá também ganhando um título, deixando uma marca lá. Foi um título inédito para o clube, mas eu também não sairia de uma estrutura tão boa quanto eu tinha para qualquer lugar. Então esse convite do Flamengo foi especial e talvez no Brasil fosse o único time que eu sairia do Paulistano para ir naquele momento, assim. Percebi que era um salto na minha carreira, tanto em termos de tamanho, né, que é incomparável o tamanho do Flamengo com qualquer outro clube do Brasil, em termos de estrutura de trabalho, porque eu também, não é só por ser o Flamengo que eu vim, é porque tinha uma estrutura de trabalho aqui, tinha uma coisa já plantada. De algum tempo para cá, a gente vê que a seriedade, né, e o profissionalismo que tem aqui dentro. Então, acho que isso aí pesou bastante e foi super especial. Na época foi o Alexandre Póvoa, que era o vice-presidente, junto com o Marcelo Vido, que me fizeram o convite e realmente não teve muito o que pensar, não. Eu escutei o Domenech falando, né? Quando o Flamengo te chama, você não pode dizer não. E acho que isso serve para mim também. Se a gente soubesse, tava rico, né? Quem soubesse tava rico, porque era só escrever um livro aí ou traçar uma receita. Não tem segredo, assim. O segredo acho que é você, ou parte, né, da composição desse segredo, é a gente ter capacidade de se capacitar, né? Então tá sempre preparado, tá sempre vendo, melhorando, trabalhar duro todos os dias, se cuidar fora da quadra, no caso dos jogadores fisicamente, no meu caso ter planejamento, ter estrutura de trabalho, estudar. Então eu não sei se tem segredo, acho que o segredo é você trabalhar duro. Quanto mais esporte, quanto mais basquete, quanto mais você lê livros, vê pessoas falando, né? Eu vejo muito o exemplo do Bernardinho, por exemplo, que ele lê muitos livros fora do esporte, né, também. Eu acho que isso é fundamental, porque isso é você compor uma coisa que eu acho fundamental, que é o feeling, assim, sabe? O sentimento do treinador, o sentimento de quando tirar um, quando colocar outro, até você conversar com os jogadores. É muito feeling e para você ter, é difícil aprender isso, né? É difícil ensinar e é difícil aprender esse feeling. Acho que quanto mais você lê, quanto mais você ouvir pessoas, fica mais fácil. Então, e conhecer pessoas fica mais fácil. Então eu procuro fazer isso. Agora segredo realmente não sei. Bom, a próxima meta como comandante do Flamengo é ganhar o Campeonato Carioca, que é o próximo campeonato. A gente sempre tem essa meta de ganhar o próximo. É lógico, não vou ser hipócrita de falar para você que a gente não tem como
prioridade, vamos dizer assim, a Liga das Américas, né? A Champions League. É claro que a nossa prioridade é ganhar, voltar a disputar um campeonato mundial. A gente ficou um pouco, eu não sei se decepcionado é a palavra, mas eu vou usar decepcionado porque a gente estava na final ali, invicto, com vantagem, e aí a temporada foi interrompida. É o que eu falo sempre, né? Quando a gente tem uma prioridade, a Champions League, né? Isso não quer dizer que a gente vai largar a mão das outras. É claro que não. O jogo mais importante para nós sempre é o próximo, o campeonato mais importante sempre é o próximo. A gente ter prioridades não quer dizer que nós vamos ficar de braço cruzado nos outros campeonatos e deixa, se ganhar, ganhou, perder, perder. Não, a gente quer ganhar mais. Realmente o que a gente mais quer, porque a gente vai de acordo também com a torcida, a gente vai de acordo com a diretoria. A torcida o que mais quer é isso, a diretoria o que mais quer é isso. Se fosse o contrário, se a torcida o que mais quisesse fosse o Carioca e a diretoria, a gente ia com tudo no Carioca e seria prioridade. Então, a gente vai de acordo com o anseio das pessoas que a gente está aqui por conta delas, né? Completamente diferente o basquete até de 3, 4, 5 anos para trás para o que é hoje. Ainda mais se você contar, vamos dizer, quando eu jogava 20 anos para trás, né? É completamente diferente, primeiro pelo aspecto físico, que eu acho que é o que mais influencia no jogo é o aspecto físico, né? Todos os esportes, né? Você vê o futebol também, pô, a velocidade que é. Agora com a pandemia passavam alguns jogos de antigamente, nossa, parece outro esporte, né? O basquete também parece outro esporte, então mesmo de 3 Olimpíadas para cá mudou muito. Então acho que fisicamente os jogadores estão mais fortes, ao mesmo tempo que estão mais fortes, estão mais ágeis. Então você vê os grandes muito rápidos, muito velozes, né? Você vê os pequenos muito fortes também, ainda com espaço para jogar. E aí acaba influenciando, essa questão física acaba influenciando na parte tática do jogo também, porque você tem os grandes que podem arremessar de 3 pontos, que hoje, antigamente você não tinha. Você tem os pequenos mais fortes que podem jogar próximo da cesta, que antigamente também não tinha, era cada um meio que na sua posição. E hoje eu acho que, taticamente falando, os jogadores não guardam muitas posições, nem no ataque nem na defesa. Então você não tem muita posição definida, sabe? Então um grande pode jogar de lateral, um pequeno pode jogar de pivô e assim por diante. Então eu acho que foi uma mudança muito drástica essa questão física que influenciou na parte tática. Eu acho que o Flamengo, a diretoria foi muito bem nas contratações que fez e no momento que fez as contratações, né? Porque essa questão da pandemia ficou um pouco... deixou dúvida, né, nos outros times, se continua, como vai ser, se vai ser forte ou não. E aí, mais uma vez, eu acho que essa reestruturação do Flamengo de anos possibilitou que o Flamengo passasse, vamos dizer, bem por essa pandemia, né, economicamente falando. Então, refletiu também no basquete. A gente conseguiu sair na frente no mercado e talvez contratar alguns jogadores que normalmente a gente não conseguiria pela concorrência dos outros times e pelo nosso próprio tamanho de orçamento, talvez não conseguisse contratar, mas a gente conseguiu começar pelo Hatsheimer, que é um cara, dentro do que eu falei anteriormente, muito versátil, que pode arremessar muito bem de 3 pontos, mas ele domina o garrafão também se jogar próximo da cesta. O cara que já jogou na Europa há muitos anos, jogou no Real Madrid, o cara jogou em grandes times da Europa, não foi em qualquer time. Jogador de seleção brasileira com, acho que 2 Olimpíadas, né, nas costas, então um cara super experiente, com a cara do Flamengo também, super vencedor. O Iago, um potencial tremendo, um cara que eu já conheço, já esteve comigo no Paulistano também. Fisicamente também muito bom, muito veloz, com uma característica diferente da do Franco, do Balbi, que é de mais velocidade, mais finalização, o Balbi é mais passador. Então acho que vai combinar bem os dois. E o Luciano, que é um cara também super técnico, super tático e um cara que, acima de tudo, para jogar no Flamengo hoje, um jogador para compor o time, ele precisa produzir muito em pouco tempo, que eu acho que ele faz. A gente olhou muito isso. Porque a gente tem os jogadores para decidir, a gente tem Marquinhos, Olivinha, Balbi. Então a gente precisa de um jogador que vai compor ali e que talvez não jogue tanto tempo, mas que produza muito nesses 20, 25 minutos que ele joga. Então, e ele é um cara de 45% de 3 pontos, 60% de 2 pontos, 90% de lance livre, então que mantém isso nos últimos anos de carreira dele e um cara também acostumado com grandes times também, São Lourenço, Instituto, times que disputaram a ponta no basquete sul-americano. Então foram três caras a dedo escolhidos que vão compor muito bem.
2 anos atrás, quando eu cheguei, era meio apreensivo, assim, né? Porque acho que nos anos anteriores que eu estava no Paulistano, eu ficava muito preocupado, assim, em retribuir tudo que eu tinha do clube, né? E como a gente não tinha muita torcida, na verdade, eu já vi outros treinadores falar sobre isso também, e assim, quando você ganha um título, às vezes é até um alívio, você nem comemora tanto, mas é um alívio, né? Eu vejo os treinadores de futebol falarem isso com relação à pressão, né? O Muricy falou isso uma vez. A gente é tão pressionado que, pô, pra nós é um alívio. Pra mim, essa questão de retribuir, de ficar aliviado quando ganha um título, é mais uma questão de retribuição do que de pressão. A pressão a gente já tem normalmente, mas é uma questão de retribuição. Por exemplo, pô, o dirigente que me contratou, né? O Delano, o Vido, o Diego, que me contrataram, que apostaram em mim, porra, eu quero retribuir, porque eu sei que eles também, por me contratarem, eles também têm a responsabilidade deles, né? E aqui é muito mais essa questão de retribuição, porque a gente foi jogar em Franca, tinha torcedor do Flamengo. A gente foi jogar, e assim, torcedor do Flamengo de Franca e torcedor do Flamengo do Brasil inteiro foi pra lá. Não foi só o de Franca, né? Então a gente vai jogar no Tijuca, tem. A gente vai jogar no Espírito Santo, tem. Em qualquer lugar, em Fortaleza tem. Então todo lugar, então, é uma questão de retribuição, assim. É isso que deixa a gente feliz, assim, uma questão pessoal. Me coloco no lugar dos caras. Pô, tudo bem que os caras querem ver a gente se esforçar, querem ver a gente dar o sangue. Isso já é inerente à nossa profissão. Mas também eles querem ver a gente ganhar, né? Eles querem tirar o sarro do cara do outro time, eles querem, né? Hoje em dia tem muito isso, então é mais essa questão de retribuição mesmo. Eu acho que eu seria jornalista, eu gosto. Eu sou tímido pra caramba, mas eu gosto de escrever, sabe? Eu gosto de olhar, de comentar, eu gosto desse tipo de coisa e acho que eu não sei se me daria bem, mas é uma coisa que eu gosto, né? Você perguntou o que eu gosto, não o que eu me daria bem. Então, acho que o que eu gosto é talvez ser jornalista. Eu gosto de, talvez nem tanto de falar assim na câmera, né? Dá pra perceber, né, que eu sou meio... Eu falo bastante, mas eu sou meio tímido, mas assim, de escrever, eu gosto de escrever, assim, eu gosto de reparar, analisar, eu sou muito crítico. Eu sou muito, muito crítico comigo e com quem está do meu lado também, assim, no trabalho. E, assim, acho que jornalista talvez tenha que ser crítico, né, um pouco, sei lá. Acho que sim, né, também. Bom, no aspecto profissional, eu acho que ser campeão do mundo, assim, sabe? Ganhar um título mundial, pensando lá na frente, né? Tem passo a passo. Se fosse campeão das Américas já seria um baita sonho realizado. Mas acho que ser campeão do mundo, seja com clube, seja com seleção, acho que é um grande passo. Uma vez eu entrei numa sala, na faculdade, né? Não vou dizer que é o principal, mas é o que eu lembrei agora. E estava escrito assim na lousa: sei que o que fiz foi uma gota no oceano, mas se eu não tivesse feito, essa gota faltaria. Madre Teresa de Calcutá, mais ou menos isso que ela falou. Mas a frase estava escrita desse jeito. Depois eu fui pesquisar, ela falou de com outras palavras, né? Transportando isso um pouco para o basquete, às vezes a gente pensa que o jogador, né? Essa bola desse rebote está muito longe, eu não vou conseguir agarrar, mas eu posso dar um tapinha nela e manter a bola viva, sabe? Então, às vezes a gente acha que é pouco aquele tapinha que a gente está fazendo. Então, é importante até para quem está analisar dessa forma, né? Pô, o Olivinha passou o jogo inteiro 0 rebotes, mas ele foi 0 porque a estatística diz que quem pega a bola conta o rebote. Ele não pegou, mas ele tocou, deixou a bola viva, então ele foi o cara mais importante. Às vezes parece que é nada, mas é importante a gente contribuir, né? Transportando isso para o basquete, para a vida, então, pô, tem 1001 exemplos, né? Até da própria Madre Teresa de Calcutá, o que ela ajudou os pobres em hospitais e tudo, enfim. Às vezes pode não fazer uma diferença muito grande, mas com certeza vai fazer diferença. Pô, o recado é que apoiem a gente
agora não está podendo presencialmente, mas que pensamento positivo. Eu tô vendo jogos de futebol agora, do Flamengo, né? Principalmente do Flamengo. Tô vendo vários, mas do Flamengo. E faz muita diferença, cara. Faz muita diferença. Não ter a torcida. Pro basquete vai fazer muita diferença também. Mesmo assim, a gente vai dar o sangue, vai fazer o máximo. Podem contar com a gente pro que vocês precisarem, que a gente vai tentar ganhar todos os títulos que a gente disputar, como a gente foi a temporada passada. Mas assim, o que eu mais estou torcendo é para que possa voltar, nem que seja, né, estão falando 30%, que seja 30%, mas que tenha a gente, né, que a gente sinta aquela energia das pessoas na arquibancada e torcendo pela gente.